Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de Blender para iniciantes. Nesse vídeo eu farei a importação de um arquivo DXF feito no AutoCAD para dentro do Blender. Anteriormente, no vídeo 10, ou 10B, eu já havia feito a importação de arquivos da EE, OBJ, PLY, STL e FBX para o Blender, todos eles exportados do FreeCAD, do Fusion, Plasticity e Modo. Dessa vez, agora a gente vai fazer a parte de arquivos 2D que foram feitos no AutoCAD e exportados para DXF. Aqui com o Blender aberto, eu estou usando a versão 4.5, então eu vou selecionar tudo apertando A e deletar. O que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, a gente vai pegar e vai importar esses arquivos. Mas antes, eu vou criar uma referência. Então aqui na Collection, eu vou renomear essa Collection como Referência Collection. Então vai ser minha Collection de referências. Eu vou criar aqui, vou em ADD, Mesh, Plano. E aqui nas opções eu vou colocar 100 centímetros. Porque eu quero que o meu plano ele tenha 1 metro quadrado. E vou renomear esse plano como metro quadrado. M quadrado underline mesh. Pronto, então agora eu posso pegar qualquer coisa que eu importe para cá e vou ter como referência esse metro quadrado que eu criei. Então vou desabilitar por enquanto. Seleciono a collection principal e agora eu vou fazer a importação desse arquivo DXF. Então venho aqui em File, Import. Normalmente o DXF ele não vem habilitado. Ele não vem aqui habilitado, você precisa vir aqui no Edit, Preferências, e faz aqui uma busca por DXF. E se por acaso não tiver habilitado, é só habilitar. Eu habilitei aqui tanto a importação quanto a exportação. Então você vem aqui em File, Import, DXF. Então, aqui na parte lateral, onde tem algumas informações, eu não vou alterar absolutamente nada. A escala eu vou manter em 1. Lembrando que eu não fiz essa planta. Eu pedi para um amigo meu que fizesse uma planta no AutoCAD, exportasse para DXF e depois me passasse, porque eu queria fazer um teste com o Blender. Então, eu não sei se ele fez, em qual escala que ele fez esse desenho e a posição que essa planta está também no mundo 3D. Então eu vou selecionar e vou dar o importar DXF. Ok, então ele foi importado, ele está aqui, ó, 0 curve. Mas ele não está aqui no 0, 0. Então eu vou selecionar aqui nas layers e vou apertar a tecla Del, do alfanumérico. Vou apertar 7 para ver visão superior e eu tenho ele aqui, ó. Então parece que ele tem duas entidades aqui, ó. Primeiro eu vou dar uma olhada nessa daqui. Parece ser uma linha. Eu vou deletar essa linha. Volto ao modo normal de curva, não de edição. Aperto o Del de novo do alfanumérico e pronto. Temos aqui a planta que ele fez para mim. Não levar em consideração a questão arquitetônica, porque era só para fazer um teste de importação. Com o arquivo importado, então agora a gente precisa colocar ele no ponto 00 e também colocar ele na escala. Então eu não sei se ele está exatamente na escala que eu queria. Eu pedi para ele fazer um quadrado e esse quadrado que ele levasse em consideração que ele tivesse 1 metro quadrado. Então essa aqui vai ser a minha referência. Posso dizer que essa aqui seria a minha referência não de posição, mas de escala. Então o que eu faço? Eu vou entrar em modo de edição, vou selecionar esse quadrado aqui. Aliás, eu vou selecionar esse ponto. Vou dar Shift S e vou escolher essa opção, Cursor to Select. Então o que acontece? O cursor vem justamente para esse vértice aqui que foi selecionado. Saio do modo de edição, com ele selecionado, vou aqui em Objetos, Set Origin, e vou aqui em Origin to 3D Cursor, ou seja, origem para o cursor 3D. Então agora a origem
Ou seja, esse ponto aqui, ele está justamente, não mais no 0, 0, mas ele está bem aqui no cursor 3D. Então eu posso simplesmente selecionar esses dois aqui, digitar 0, e ele foi lá para o 0, 0. Então a posição já está ok. Aperto o del do alfanumérico novamente, e eu tenho agora aqui no 0, 0 a planta. Vamos ver agora se ela está na escala. Visão superior novamente. Eu vou habilitar aqui o metro quadrado. E aparentemente parece que ela está dentro do padrão. Então vou também selecionar aqui o vértice da mesh. Vou entrar em modo de edição. Shift S, cursor to select. E agora venho aqui em objeto e origem para 3D cursor. Mesma coisa, vou colocar em 0. E aparentemente ele está batendo. Agora, para ter certeza, eu venho aqui, vou desabilitar por enquanto, vou aqui na mesh, na curva, vou selecionar esse metro quadrado e separar, apertando P. E aí depois eu vou selecionar aqui e ver qual que é a medida. Ou seja, então ele veio certinho, ó, veio com um metro quadrado. Então, no caso, ele fez dentro dessa escala, ele só não está bem alinhado, ó, em relação ao Blender, tá? Em relação ao Blender. Então, o que eu vou fazer para fazer o alinhamento? Eu clico aqui no vértice, de novo Shift S, venho aqui novamente cursor, origem para cursor 3D, e aí no eixo Y eu quero que ele fique alinhado. Então aqui no eixo Y eu vou colocar o valor de 0. E vou fazer a mesma coisa aqui. Então aqui ele está totalmente alinhado. E agora aqui ele está levemente desalinhado. Então eu vou selecionar novamente. Seleciono aqui o vértice. Shift S. Objeto. E agora no eixo X. 0 também. Então lembrando que essa alteração que eu fiz aqui, ele afeta o desenho todo, não apenas esse vértice. Então agora o desenho está completamente alinhado, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, e é normal, às vezes, você receber o trabalho de alguém, você não sabe em que escala que a pessoa fez, se ela já trabalhou numa escala, de 1 para 75, de 1 para 100, de 1 para 50, você não sabe. E também você não sabe a posição que está no mundo, digamos assim, na prancha, né, que foi feita. Nem sempre a pessoa começa a partir do ponto 0, 0. Então, por isso que é importante você saber como colocar o seu DXF. E lembrando que esse daqui está bem levezinho. Se você pega um DXF, por exemplo, que vem com texto, que vem com Ashura, ele fica bem mais carregado. Mas esse daqui, então, deu para ver que ele é bem fácil de se mexer. E eu, particularmente, eu prefiro trabalhar em projetos arquitetônicos com o DXF, mais do que imagem, justamente por causa da precisão. Vou fazer uma pequena demonstração aqui. Então vamos incluir aqui uma mesh, um plano, e vamos habilitar agora o Active Mesh e o Vertex, e pedir para que seja o ativo também. E vamos habilitar aqui, ó. Então ele vai fazer um snap justamente nos vértices. Vou entrar em modo de edição, vou selecionar o último, vou clicar nessa opção aqui do Move e vou fazer a movimentação dele utilizando os snaps. Então fica muito mais fácil, export, fica muito mais fácil você trabalhar com plantas quando você tem um DXF, justamente por causa dessa praticidade dos snaps e digamos assim, e da precisão que já foi feito o desenho. Então, ó, você seleciona os vértices, aí você aperta E para Extrude, aí sai do Extrude, né, apertando o ESC, clico aqui no eixo X e arrasto até um vértice, ó, ele já deu o snap aqui para mim. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Agora vai ser no eixo Y, então aperto E, puxo aqui no gizmo,
vou até aqui o vértice, ele já pegou para mim, aperto E novamente, de extrusão, ele vem até aqui, aperto E novamente, e assim por diante. Esse aqui não é um tutorial que ensina a fazer esse tipo de levantamento de paredes, é somente um tutorial mostrando a questão de você fazer o escalonamento do DXF e a sua posição, mas só para você ter uma ideia de como é fácil depois você fazer uma planta, né? E aí, é claro, você pode optar em fazer uma extrusão da própria mesh ou utilizar um modificador, no caso aqui em Generate, Solidify, você deixa daí no valor positivo e entra com o valor, no caso aqui, vamos colocar 250 centímetros. E aí você começa a trabalhar de uma forma não destrutiva a tua mesh. Depois você pode fazer as posições aqui de janelas e buracos, seja lá o que for que você queira colocar, utilizando operação booleana. Então você tem uma malha, digamos assim, não destrutiva. E se por acaso der errado a escala, como fazer para deixar a escala certinho? Então vamos lá. Estamos aqui com o Blender aberto, vou selecionar tudo e deletar. Aqui na Collection eu vou criar então a minha escala novamente. E manter ela com 1 metro, 100 centímetros. Pronto. Então esse daqui é 1 metro quadrado. Mesh. Agora eu vou fazer a importação. E propositalmente eu mexi o mesmo arquivo, eu mexi agora no KiCad e fiz um escalonamento. Não sei qual que é o valor de escala que ele tem, mas ele está maior. Então, vou pegar a imagem superior, vou vir aqui no File e vou importar novamente o DXF. Vou manter também o fator de escala 1 e vou importar. Então, vou colocar aqui para fora a curva. Ou seja, esse aqui foi o arquivo que eu importei. Eu vou então clicar com o botão do alfanumérico e eu tenho ele aqui. Só que ele está bem diferente as dimensões do que estava antes. Então, como é que eu posso fazer? Então, primeiro vamos posicionar ele lá no ponto 00. Então, entro no modo de edição, com ele selecionado, clico no vértice, nesse daqui. Eu poderia também clicar nesse vértice aqui, não teria problema. Mas eu vou clicar nesse daqui. Então, clico nele, Shift S, cursor to Select, saio do modo de edição, vou aqui em Objetos, e vou deixar o cursor agora 3D bem nesse vértice aqui. E vou fazer o posicionamento dele lá no 00. Pronto. Vou apertar o del do alfanumérico novamente e eu joguei ele aqui. Então, tudo bem. Então, esse daqui a gente sabe como fazer. Então, como deixá-lo agora no tamanho certo? Dá para ver que a escala métrica que eu coloquei aqui, ela está bem diferente. Ó, ela está bem... Ó, então, esse aqui é o metro quadrado. Eu vou colocar ele bem aqui no cantinho para comparar. Shift S. E vou posicionar no 00. Vou selecionar aqui a curva e ó. Então está bem diferente. Então como que eu vou saber? E ele não está preciso, ó. Então como que eu vou saber qual que é a escala? Bom, vamos começar assim. Vamos entrar no modo de edição e separar aqui o metro. Então seleciona aqui os 4 cantos do quadrado, aperta P e ele vai separar, ó, ele fica separado. E ele tem aqui 2.700 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu quero que ele tenha 100 por 100. Vou colocar 100. E o fator de escala dele é de 0.037. Então vou clicar aqui, vou copiar. Ctrl C, saio. Vou selecionar a curva toda a planta agora. E vou entrar aqui com o fator de escala que eu copiei dele.
Enter. E pronto, agora eu tenho a minha planta na escala. Aqui é 1 metro. Eu vou colocar aqui uma transparência. Então eu tenho aqui aqui é a planta e aqui é o metro quadrado que foi feito com a curva. Ó, então tá batendo. E agora ela está com seus 7,95 metros por 10,78. Então é assim que dá para fazer. E você pode fazer isso em qualquer escala. E aí depois de pronto, você pode vir aqui. E aí, para poder aplicar agora a escala, para que ela fique escala 1 em todos os eixos, com ele selecionado, eu faço Ctrl A e peço para que ele aplique a escala. Então agora a escala está em 1. Mesma coisa aqui com o metro que foi feito. Ctrl A, escala. Então agora ele está com a escala 1. E por hoje é só isso. Então deu para perceber que é bem fácil fazer o escalonamento e o posicionamento. E tem que tomar cuidado mesmo, porque você nunca sabe o posicionamento e a escala que vem para você. E isso pode variar de cadista para cadista. Então, e é interessante que você sempre tenha ele no 00, pelo menos aqui no Blender, que fica mais fácil de você depois importar objetos, de você mesmo trabalhar. Bom, espero que tenham gostado. Dá um joinha, se inscreve no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.